De volta com os direitos políticos e para falar a respeito da inelegibilidade relativa reflexa, aquela inelegibilidade que incide em um parente de quem está no Poder Executivo, chefiando o Poder Executivo. Então, desde já, a referência é o Poder Executivo. Há que se falar em inelegibilidade relativa reflexa somente com relação aos parentes daqueles que estão chefiando o Poder Executivo. Se o meu irmão, por exemplo, é senador da República, não há que se falar em inelegibilidade relativa reflexa. Ele não está no Executivo, ele está no Poder Legislativo, tá? Então, atenção, é uma questão recorrente, importante em concursos públicos? Sim, e sobretudo é uma questão interpretativa. Banca examinadora gosta de fazer aquele enunciado contando uma historinha e você precisa interpretar o enunciado e saber se incide ou não incide a inelegibilidade relativa reflexa em cima daquele caso apresentado no enunciado, tá? Então, muita atenção. Nos vídeos passados, nós estudamos, no vídeo passado, melhor dizendo, nós estudamos a inelegibilidade absoluta, o parágrafo 4º, e a inelegibilidade relativa funcional, os parágrafos 5º e 6º. Agora, nós vamos estudar o parágrafo 7º do artigo 14. E atenção, vejam o texto do parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, anteriores à eleição, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, atenção, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. O que é o território de jurisdição do titular? Se o meu parente até 2º grau está na prefeitura, é o prefeito, é o município. Se o meu parente é o governador, o governo do estado. Se o meu parente é o presidente, o território brasileiro como um todo, tá? Na verdade, aqui o termo jurisdição, ele foi utilizado de uma forma inapropriada pela Constituição. O Constituinte deveria ter colocado circunscrição. Afinal de contas, a autoridade do Executivo, ela não exerce jurisdição, Quem exerce jurisdição é o Poder Judiciário, é a função típica do Poder Judiciário, tá? Mas, apesar dessa impropriedade, em termos aqui de terminologia, em termos da palavra que foi utilizada, é claro que se vier jurisdição numa afirmativa de concurso, vocês não vão marcar como incorreta, afinal de contas, está no próprio texto da Constituição, tá? Então, atenção, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Grifem até o 2º grau. É muito comum banca examinadora colocar até o 3º grau, até o 4º grau, até o 1º grau. Não, é até o 2º grau, tá? Ou mesmo, por adoção. Do presidente da República, então, chefe do Executivo da União, de governador do estado, chefe do Executivo estadual, governador de território, caso ocorra a criação de um território, lembrando que hoje não existe nenhum território no Brasil, tá? Governador do Distrito Federal, prefeito, chefe do Executivo Municipal, tá? Então não se esqueçam disso aí, a referência é sempre com relação ao Poder Executivo. Basta lembrar o seguinte, tem parente no Executivo? Tem. Não pode se candidatar a quais cargos? Então façam a seguinte pergunta no dia do concurso. Meu parente é prefeito, eu posso me candidatar a quais cargos? Meu parente é governador, posso me candidatar a quais cargos? Meu parente é presidente, posso me candidatar ao quê? A nada, tá? Então, no fundo, eu não posso me candidatar a. Basta lembrar dessa tabelinha aqui, Eu até preparei anteriormente para vocês aqui, Vejam só. Meu parente até 2º grau. Lembrando, tá? Muito comum banca examinadora fazer a substituição aqui, Meu parente até 2º grau ou por adoção, tá? Ele é prefeito. Se ele é prefeito, eu não posso me candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador naquele município, na circunscrição dele. Em outro município eu posso? Claro que posso, tá? Então, meu parente é o prefeito.
eu não posso me candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador, a não ser que eu caia na exceção do finalzinho do inciso, tá? Desculpa, do finalzinho do parágrafo. Eu já sou o detentor de um mandato eletivo, eu já sou o vereador e eu entrei na Câmara Municipal antes dele se tornar prefeito. Vamos supor, né? Eu já sou o vereador há 5 legislaturas, já estou lá há bastante tempo exercendo a vereança, tá? Na Câmara Municipal. Obviamente, se quando eu entrei, quando eu assumi o meu mandato de vereador, ele não estava, o meu parente não estava na chefia do Poder Executivo, não há que se falar em incidência da inelegibilidade relativa reflexa, tá? Por isso a ressalva do final do parágrafo, tá certo? Mas em regra, ó, se o meu parente é prefeito, eu não posso me candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador daquele município onde ele é prefeito. No município vizinho, em outro município eu posso. Se o meu parente é governador de estado ou governador do Distrito Federal, no caso do estado, eu não posso me candidatar a nada nos municípios daquele estado, prefeito, vice-prefeito ou vereador nos municípios do estado. Eu não posso me candidatar a nada no respectivo estado, como governador ou vice-governador, por exemplo, e não posso me candidatar a nada por aquele estado, deputado federal, senador, e também lembrando que eu não posso me candidatar a deputado estadual, tá? Então basta fazer aquele raciocínio, ó. Peraí, o meu parente até 2º grau está na chefia do executivo de um estado, é governador, eu não posso me candidatar a nada naquele estado, em nenhum município, não posso ser candidato a governador, a vice, a deputado estadual, não posso me candidatar a nada naquele estado ou a nada por aquele estado. Então eu não posso me candidatar a deputado federal, não posso me candidatar a senador por aquele estado. Por um outro estado, eu posso me candidatar a deputado federal ou senador? Posso, tá? Então eu tenho que observar o seguinte, ó, eu não posso candidatar a nada naquele estado ou por aquele estado. Se eu sou governador do Distrito Federal, eu não posso me candidatar a nada no Distrito Federal e nem pelo Distrito Federal. Então eu não posso me candidatar a deputado distrital e não posso me candidatar a deputado federal pelo Distrito Federal ou senador pelo Distrito Federal, tá? O meu parente é governador de território. Se o meu parente for governador de território, eu não posso me candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador nos municípios daquele território, caso exista a criação, né, de um novo território no Brasil. Atualmente não temos nenhum. E nem posso me candidatar também a deputado federal por aquele território. Lembrem-se, território tem deputado federal? Tem 4 deputados federais por território. Está lá no artigo 45 da Constituição da República, tá? Então, ó, falei dessa inelegibilidade relativa reflexa, ela atinge também os parentes daqueles que porventura venham a desempenhar a função de governador de território. Não podem se candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador nos municípios que estão naquele território e nem se candidatar a deputado federal por aquele território. Território não tem senador, tá? Território vai ter no máximo aí deputado federal, e são 4 deputados federais, estão lá, né, no artigo 45 da Constituição, parágrafo 2º, se eu não me engano. Presidente, o meu parente é presidente da República. Peraí, se o meu parente é presidente da República, qual que é a área de circunscrição dele? Ora, a área de circunscrição dele é o território nacional como um todo. Então eu não posso me candidatar a nenhum cargo, tá? Então, gente, façam essa pergunta, coloquem-se no lugar da questão. Opa, o meu parente até 2º grau é prefeito. Eu não posso me candidatar a quais cargos? Ou faz o raciocínio inverso, né? Eu posso me candidatar a quais? Mas é mais fácil, na verdade, fazer esse raciocínio aqui, ó. Eu não posso me candidatar a quais cargos? Prefeito, vice-prefeito ou vereador naquele município. O meu parente é governador de estado. Eu não posso me candidatar a nada naquele estado ou por aquele estado. É governador do Distrito Federal. Eu não posso me candidatar a nada no Distrito Federal, não posso ser candidato a deputado distrital e nem ser candidato a deputado federal ou senador pelo Distrito Federal. O meu parente é governador de território. Eu não posso me candidatar a prefeito, vice-prefeito ou vereador em qualquer dos municípios que integram aquele território e nem me candidatar a deputado federal por aquele
território. Ah, o meu parente é presidente, eu não posso me candidatar para nenhum cargo, afinal de contas a área de jurisdição / circunscrição, que seria o termo correto, né, é o país como um todo, é o território nacional como um todo, ok? Então atenção, é a regra geral, é a questão mais importante, mas lembrem-se também da exceção, que é o finalzinho, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Ó, outro exemplo, tá? Ah, eu me candidatei a vereador e na mesma eleição que eu me candidatei a vereador, a minha esposa se candidatou a prefeita. E é o seguinte, tanto ela foi eleita prefeita, como eu fui eleito vereador. Cumprimos ali o primeiro mandato, os primeiros 4 anos. Eu posso me candidatar novamente a vereador? Claro que posso. Quando eu me candidatei, ela era prefeita? Não, ela também estava se candidatando. Então não há que se falar da incidência da inelegibilidade relativa reflexa, tá? Então cuidado com essa ressalva aqui, ó, salvo se já detentor de mandato eletivo, aí ele vai poder se candidatar à reeleição, ok? E um outro detalhezinho que vale a pena a gente observar aqui, ó, a partir do momento que eu tenho a desincompatibilização do chefe do Poder Executivo, 6 meses antes do pleito, ele não tem que se desincompatibilizar se ele quer concorrer a um outro cargo, não vai assumir o vice. Ora, a partir do momento que o vice assume, ele se torna chefe do Poder Executivo. E a inelegibilidade relativa reflexa vai incidir sobre todos os seus parentes, da mesma forma que a gente está vendo aqui, a não ser que já seja detentor de mandato eletivo, que um parente já seja detentor de mandato eletivo, tá? Então, ó, abrange também o vice, mas quando o vice assume, o vice assumiu a chefia do Poder Executivo, aí nós vamos ter essa questão da inelegibilidade relativa reflexa, tá? A Constituição é bem clara, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Uma questão aí, ó, mais para o nível superior e principalmente para concursos no âmbito da Justiça Eleitoral. E se porventura nós tivermos a dissolução da sociedade conjugal, né, por exemplo, ah, eu tenho ali o divórcio, tá? Eu tenho a dissolução da sociedade conjugal. E um detalhe, tá? Não necessariamente vai ser casamento. União estável configura também. Então eu tenho aqui ou situação de casamento ou situação de união estável. Aí vamos supor que no decorrer do mandato eu tenho a dissolução da sociedade conjugal. Eu tenho uma separação, né? A partir do momento que eu tenho a separação, a inelegibilidade relativa reflexa deixa de ser observada? Não, ela continua incidindo. Nós temos uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, tá? Então não se esqueçam, ó, o fato de uma determinada pessoa ter se separado de um prefeito ou de uma prefeita, de um chefe do Poder Executivo, tá? Não retira a incidência da inelegibilidade relativa reflexa. Súmula vinculante, se eu não me engano, é a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, que fala justamente aí, né, dessa continuidade da incidência da inelegibilidade relativa reflexa, mesmo com a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, mesmo com uma separação. Tá? Então a gente tem que observar esse detalhezinho aí jurisprudencial, mas é claro, né? Isso vai estar presente não em um concurso nível médio, mas em um concurso nível superior, em regra, em concursos para a Justiça Eleitoral, ok? Bem, com isso a gente finaliza o parágrafo 7º. É uma questão importante? Sim, saibam interpretar o parágrafo 7º, atenção com esse esqueminha, tá? Façam o máximo de exercício que vocês puderem, esquematizem o máximo que vocês puderem a matéria, porque aí no dia do concurso eu tenho certeza que nenhum de vocês irão errar uma questão como essa, ok? Bem, no nosso próximo vídeo nós vamos falar a respeito do parágrafo 8º, nós vamos falar do militar. Militar, ele é alistável? Sim, tá? Aquele que tem carreira, que desenvolve a carreira no âmbito militar, ele pode se alistar? Ele é elegível? Sim, desde que atendidas as condições do parágrafo 8º, diferente de conscrito. Conscrito, eu já disse diversas vezes, é aquele que presta serviço militar obrigatório, ele é inalistável. Agora, os militares, de uma maneira geral, quando eu falo da carreira militar, eles podem sim alistar-se enquanto eleitores e não apenas isso, também são elegíveis, desde que atendidos os requisitos, as condições do parágrafo 8º do artigo 14, mas que a gente vai estudar no nosso próximo encontro. Obrigado e até mais, então, falando do parágrafo 8º do artigo 14.